Então, vamos começar com uma prática? Enquanto talvez mais gente entre aí no meio. Vou tirar o som de todo mundo só para evitar acidentes. Então, vamos começar trazendo para o nosso coração a nossa motivação e talvez a alegria também de poder estar aqui reunidos para a gente se encontrar com Norman Fischer. Nós estamos estudando essas qualidades maravilhosas, as chamadas paramitas do caminho do Bodhisattva, do herói espiritual. E agora nós estamos estudando o capítulo que talvez seja um dos mais importantes, que é sobre a paciência. A gente podia trazer para o nosso coração a nossa motivação, de aprofundar a nossa compreensão do que vem a ser essa qualidade. E mais importante, de trazê-la para a nossa vida. De perceber todas as oportunidades que nós certamente temos de praticar a paciência, até que ela vire nossa própria forma natural de agir. Lembra de agir em corpo, fala e mente. E um recurso muito importante que nós temos para todas essas práticas como fundamento é aproveitar a capacidade, a oportunidade de deixar a mente conceitual descansar um pouco. Deixar a mente conceitual descansar na mente perceptiva, nas sensações silenciosas. Então, gentilmente convida a sua atenção a fazer contato, para mergulhar nesse campo silencioso do corpo. Para sentir as sensações do corpo ao longo de todo o corpo, como uma forma de se desprender, se desidentificar dessa parte da nossa mente que comenta as experiências, que julga, que classifica, que nos cansa tanto. É muito útil, mas nos cansa. Descansa uns instantes nas sensações do corpo. E aos poucos sente o calor da sua própria presença no corpo, nesse momento, com estes amigos. Essa qualidade de calma, de abertura, que são as qualidades da nossa presença natural, nada fabricado. Mas quando a gente solta aquilo que perturba, esse é o estado natural.
E antes de a gente encerrar e começar o nosso estudo, reflete rapidamente como esse estado natural, ele não é muito mais naturalmente adequado, ou se ele não é uma boa base para as nossas melhores respostas poderem ser dadas ao que quer que aconteça. Como seria a nossa vida emocional se esse fosse o nosso estado natural, mais presente, mais contínuo? E agora se prepara para encerrar, entrar aqui na nossa sala. Algumas pessoas não podem abrir a câmera, não tem problema. A gente sabe que todo mundo está aí. Então tá, fofuras. Vamos então continuar nosso estudo da paciência. Deixa eu abrir os microfones de vocês, quando vocês quiserem. É só abrir o microfone e falar. Um tá sem som, outro tá sem câmera. E assim a gente vai, não tem problema, né? O importante é estar aqui, né? E tem o chat, tem o microfone, todo mundo pode se comunicar quando querer, né? Vamos lá, queridos e queridas. Então, a gente está estudando, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. A gente está estudando a paciência, né? Tem alguém que está vindo pela primeira vez nesse estudo? Às vezes. Hã? Eu, a A segunda. Carla. Segunda. Ah, você já é veterana, Carla. Tamini, talvez? Eu, primeira vez. Carla Tamini, também. né? Ah, bem-vinda, querida. Obrigada. Eu também, a segunda vez. Eu sou a Segunda segunda vez. vez. Quem que é a primeira que falou? Ô, Carla. Desculpa. Ah, Carla é a primeira vez? Ah, então Carla tá. André, isso, é a primeira vez. Tá bom, bem-vinda, querida. Obrigada. E só para colocar vocês na mesma. Talvez vocês já saibam, né? Mas a gente está estudando aqui o livro do Norman Fischer chamado O Mundo Poderia Ser Diferente, né? E ele é uma apresentação linda, poética. A gente vive derretido aqui com a poesia, né? Com que ele explica e ele aborda a prática do Bodhisattva, né? Daquele de todo mundo, de nós, né? Nós somos todos, pelo menos aspirantes a bodhisattvas, somos bodhisattvas trainees, né? A gente quer desenvolver o melhor, as melhores qualidades que são possíveis para nós, que são infinitamente possíveis para nós, na verdade, né? Não tem limite, assim, na visão budista, eu acho uma coisa super bonita, assim, que o Lama Santen falava, que eu achava muito lindo, ele fala, né? Não sei se fala, não sei com que frequência ele fala, mas ele fala, que a iluminação dos Budas, ela é completa, mas ela aumenta sempre. Aquilo me dava meio que um nó, assim, né? Mas a explicação era assim, que existe um estado de Buda, né? A mente do Buda, que é completa, é a iluminação, né? O ponto final do caminho do Bodhisattva, é a própria iluminação, que é completa, assim, não tem nada acima disso, né? Adiante disso. Mas ela se expande por os lados, assim, vamos dizer assim, né? Porque cada vez que um Buda se encontra com um ser confuso, ele manifesta um aspecto de sabedoria, um aspecto de qualquer qualidade, né? Então, é como se aquilo vivesse florescendo, como se fosse uma planta que vive florescendo com cada contato, né? Cada expressão de compaixão, ou de amor, ou de poder, né? Dos Budas. Então, é muito bonito isso, né? Não é uma coisa... o estado de um Buda, né? O ponto final desse caminho aqui que o Norman Fischer está querendo nos levar, ir com a gente, né?
é uma coisa muito viva, né? Que a cada encontro, cada contato com o sofrimento, com a confusão dos seres, ela se manifesta de formas novas, não premeditadas, né? Demorou para entender isso, sabe? Porque para entender, não entendo nada, mas assim, para, né, dar uma percebidinha, assim, vamos dizer assim, né? Que a manifestação dos Budas, ela é dependente da compaixão, né? Ela só se dá por compaixão. Os Budas não têm outra coisa na agenda, né? Eles se manifestam, eles não têm uma agenda própria, né? Eles encontram com a gente, assim, com todos os seres, na confusão deles, e se manifesta da melhor maneira possível para aquele ser, naquela situação. Então, nunca é uma coisa repetida, assim, né? Acho tão lindo isso. É como se fosse como é uma ação espontânea que surge da sabedoria, que surge a partir da liberdade completa da mente, aquilo não se repete, porque cada ser, em cada situação, em cada ponto do caminho, é uma coisa única, né? E os Budas se manifestam, os grandes Bodhisattvas se manifestam em resposta a isso, sempre de uma forma única também. Acho tão bonito isso, não é bonito? Porque é diferente da gente, né? A gente, sei lá, a gente tem não sei, eu tenho, né? uns manuaizinhos, assim, do que fazer, do que não fazer, como agir, qual que seria a melhor ação. Aí a gente tenta implementar aquilo, né? Que já é uma boa coisa, eu acho, né? Mas ainda não é a sabedoria livre, né? Obviamente, no meu caso não é, super limitado, super meio que condicionado, assim, né? Mas os Budas, eles têm uma capacidade limitada de ajudar os seres, de perceber os seres no momento que eles estão, no lugar onde eles estão, e o que seria melhor de oferecer. Eu já vi o Lama Santen, quando vocês tiverem oportunidade, vou dar compartilhar uma coisa que eu costumo fazer, também por orientação do Lama Santen, na verdade. Ele fala, quando vocês tiverem oportunidade de estar presenciando algum mestre, fazendo coisas e dando respostas, principalmente dando respostas, né, para as pessoas, observem o que eles fazem. Não, claro que o conteúdo, né? Claro que sim, mas como eles fazem isso. Então, por exemplo, eu já vi o Lama dar respostas, o Lama Santen, por exemplo, né? Dar respostas muito longas. A pessoa faz uma pergunta e o Lama passa muito tempo respondendo, né? E eu já vi ele dar respostas muito curtas para um adolescente, por exemplo, né? Então, o adolescente fazia uma pergunta assim, e aí o Lama, sim, você está certo. E aí o menino elaborava uma outra pergunta em cima, assim, sabe? Quando o Lama estava respondendo, a primeira vez que o Lama respondeu um pouco mais longo, ele percebeu que o menino não era capaz de se concentrar muito na resposta que ele estava recebendo, que ele já estava pensando na outra pergunta, né? Então o Lama começou a dar respostas super curtas para ele. Aí depois a gente, não sei porque, acho que eu perguntei, alguém perguntou por que o Lama tinha feito daquele jeito, ele falou assim, porque ele não conseguia prestar atenção por muito tempo. Então, eu dava uma resposta que ele tinha como prestar atenção. Eu procurava dar uma resposta bem enxuta, que era o que ele tinha habilidade de manter a atenção, né? Então, assim, é muito bonito de ver quando a gente percebe isso, né? O que está por trás das ações, das respostas dos mestres esses, né? É legal de observar isso. É muito legal. Então, eles vêm desse lugar, né? Onde as qualidades essas que a gente está estudando agora brotam naturalmente, né? Nem faz muito sentido falar em paciência do Buda, é do caminho só, né? Mas, enfim, a gente já estudou a perfeição da generosidade, a perfeição da conduta ética e a perfeição da paciência. E daí, dentro da perfeição da paciência, a gente está explorando todos os aspectos dessa qualidade que normalmente a gente não entende muito amplamente o que significa paciência, né? E aqui o Norman Fischer está dando tudo que compõe essa perfeição da paciência. Normalmente a gente identifica na nossa cultura, especialmente, a paciência como tolerância, né? Como se fosse o único sentido que ela tem. Não é, é uma qualidade muito mais ampla, muito mais linda do que só aguentar as coisas, né? Que é o que normalmente a gente considera ser paciência.
Então, agora a gente está dentro dentro desse tópico aqui, paciência com sofrimento em relação a outros. Então, como que a gente lida com o sofrimento que vem na relação com os outros, né? Ele está falando da raiva aqui. Então, ele vai falar assim, nossa cultura, a raiva é sempre vista positivamente. Quando alguém diz ou faz algo errado, especialmente para você, alguém com quem você se importa, ou uma instituição ou símbolo com que você se identifica, você deve se indignar. É como se fosse uma resposta esperada, né? A indignação fosse uma resposta esperada. Você não deve apenas se sentar e aquietar, e aquecer. A justiça, assim como a sua dignidade e respeito próprio, é servida pela raiva. É como se fosse uma resposta autorizada, vamos dizer assim, que se justifica, né? Por extensão, uma sociedade é mais bem servida quando ela é feita de indivíduos que tomam essa atitude, cuja raiva não vai deixar com que eles se sentem ociosamente enquanto os caras maus fazem coisas ruins e que vão coletivamente perseguir com força esses caras maus em qualquer lugar do mundo. Então, a raiva se justifica, né? Ela se auto-justifica, assim, como se fosse uma coisa adequada, uma resposta adequada. Eu não sei se minha timeline, se meu grupo de amigos, ele é meio viciado também, mas não é exatamente o que eu vejo no meu grupo de pessoas, assim, né? Não acho que aqui, por exemplo, né, nesse grupo, sei lá, nos grupos onde a gente pratica, não, eu acho que a raiva não é tão bem-vinda assim, né? Pelo menos as coisas extremas, assim. Mas, em geral, também para nós, obviamente, às vezes a gente sente que tinha razão de ficar com raiva, né? E talvez ter expressado a raiva. E, de uma forma geral, reagir com raiva às situações que são injustas, né? Ou erradas de alguma maneira, responder com raiva é uma coisa que é natural, né? Como se justificasse mesmo, assim, né? Mas interessante, só não vou ficar falando o tempo inteiro disso, mas esse episódio famosíssimo do Oscar, aí do Will Smith lá, socando a cara do outro lá do Chris, foi bem engraçado, né, de ver assim, as coisas se dividiram. Ah, não pode bater de jeito nenhum. Aí o outro, mas também a pessoa fica. Pra falar a verdade, eu chorei quando eu vi a fala do Will Smith, sabe, de como ele estava arrependido, assim, né, do que ele tinha feito e de como ele também parecia que estava pela tampa, assim, né, quando ele por fim recebeu o Oscar mesmo, né? A sensação que eu tinha que ele estava, assim, deve ter tido uma sequência de sacanagens com ele, assim, que eu tive a sensação disso, né? Que uma pessoa que estava à beira do colapso, assim, né? E foi ali para o mundo inteiro assistir, né? Fiquei com pena daquilo, assim, doeu o coração de ver a reação dele, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que violência a gente não defende nunca, né? Mas aqui, né, são seres humanos, sei lá, eu acho sempre difícil de estabelecer um julgamento muito duro, assim, mas, enfim. De qualquer forma, é muito triste, né? É simplesmente humano, exatamente. Não que se justifique, né? Mas é assim que... É isso, se as pessoas erram, as pessoas erram, né? Mas a nossa cultura também tem a ideia oposta. O ensinamento radical de Jesus é amar o nosso inimigo e praticar a misericórdia, não importa as circunstâncias. Não são apenas os budistas que pregam o amor universal, a compaixão e o cuidado com os outros. Se qualquer coisa, cristianismo ou judaísmo, do qual o cristianismo emergiu, tem ainda ensinamentos se qualquer coisa, não entendi essa tradução, mas o cristianismo ou o judaísmo, do qual o cristianismo emergiu, tem ainda ensinamentos mais radicais sobre o amor do que o budismo. Seria difícil encontrar uma expressão mais completa do amor universal e cuidado com os outros do que aquela que está por toda parte da poesia de Sufi de Rumi. Se você não quer estar morto, nunca fique sem amor. Morra no amor se você quer estar completamente vivo, ele escreve. E realmente o cristianismo, todas as tradições têm isso em comum, né? É a sincronicidade desse tema. É que esse tema é sempre atual, né, Ricky? Esse tema da raiva, das respostas, é sempre um tema atual, né? Mas o Dalai Lama fala, né, que
que as religiões todas as tradições de sabedoria, elas se encontram nesse tema do amor e do perdão, né? Esses temas se encontram nas grandes tradições, né? Aliás, esses dias passou na televisão o Alto da Compadecida. E acho que é uma das cenas mais lindas do cinema nacional, eu acho, na minha visão, assim, aquela cena da Fernanda Montenegro de Nossa Senhora defendendo o... Como é que ele chama? Não, Rico, João, né? O João. Ela defendendo para Jesus Cristo, tentando convencer o Jesus Cristo, né? Coisa mais linda do mundo. Sempre vale a pena rever essa cena, porque nossa, é de partir o coração, assim, e é linda, né? Realmente de partir o coração. É como se, quando a gente vê uma cena dessa, nosso coração se parte mesmo, né? Mas não para se partir e morrer partido, mas se parte como se fosse se abrir, né? Se parte para se abrir. É lindo de morrer, essas situações são lindas. Essa cena é maravilhosa. Então, acho que as grandes tradições têm isso em comum, realmente, né? O budismo não é nem a mais radical nesse caso. Me parece que, por mais que justificar a raiva faça sentido em teoria, ela não funciona realmente na prática, porque a retaliação, buscando o que chamamos de justiça, cria mais retaliação. Então, uma das expressões da paciência é não retaliar, né? Não querer revidar, né? Não querer fazer o outro sofrer o que a gente está sofrendo. O André falou assim, Jesus também sentiu raiva quando viu o templo sendo feito um negócio. Ele pegou o chicote e afastou os vendilhões do templo. Claro que ele falava em amor, óbvio. Essas ações iradas, elas existem, né, André? Mas elas são difíceis, porque geralmente precisaria de sabedoria, né? E de muita sabedoria, para agir de uma forma dura e irada, como a gente diz no budismo, né? Como Jesus fez com os vendilhões do templo, lá botar todo mundo para correr, né? Mas sem raiva, né? Sem querer machucar o outro, né? Mas simplesmente impedindo que alguma coisa negativa aconteça. Isso é uma espécie de compaixão na visão budista e, claro, que é uma expressão de amor, no caso de Jesus Cristo, mas para ser uma expressão de amor, de compaixão, precisa de muita sabedoria. Caso contrário, vira uma raiva embrulhada para presente, sabe assim? Uma raiva embrulhada num kata. Os budistas é assim, como se fosse uma coisa muito elevada, e não é simplesmente uma pernada, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas expressões iradas da raiva, né? Só com muita certeza de que isso não está vindo de um lugar de quem quer retaliar, de quem quer sem autocentramento, sabe? Sem ser porque eu não gosto. Eu vou fazer isso porque eu não gosto. Me incomoda. Então eu vou sair por aí, né, dando demonstrações de compaixão irada. Isso não é bem assim, né? Então a gente Suma Tenzin Palmo, ela fala, olha, deixa a compaixão irada para os outros seres. Assim, vamos tratar de não causar nenhum mal para ninguém. E deixa a compaixão irada que outros seres de mais sabedoria acabam sempre resolvendo, né? Eu acho uma coisa prudente, sabe, para a gente pensar. Eu acho bem arriscado a gente querer, né, fazer uma coisa muito, muito drástica, assim, muito que pode ser muito perigosa, né, em nome da compaixão. Acho bem perigoso isso, inclusive. Me parece que, por mais que justificar a raiva faça sentido em teoria, ela não funciona realmente na prática, porque a retaliação só cria mais retaliação, né? As guerras estão aí para mostrar isso, né? Na minha raiva, decido que sua conduta é má. Né? Quando você está sentindo raiva, você julga o outro como sendo uma má conduta, como tendo uma má conduta. Eu não consulto você sobre isso, eu decido por mim mesmo. Então, eu me engajo numa batalha com você que segue ininterruptamente, possivelmente por gerações. Nós temos visto isso acontecer em assuntos pessoais, bem como mundiais, em famílias, grupos religiosos, nações. Insulto leva a insulto, incidente a incidente, guerra a guerra. Mesmo que as partes rivais estejam felizes de seguir com sua agressão, pessoas inocentes sempre acabam sendo machucadas. No final, alguém vai precisar ajudar as partes rivais a se curar ou enterrá-las. Ai! Ou elas se curam, ou a gente enterra as pessoas, né? Nossa! O Norman Fischer, às vezes, dá umas cravadas no nosso coração, né?
Se a paz e a consideração pelos outros é o caminho do Bodhisattva, está claro que a raiva deve ser dissolvida. Tentar praticar amor e compaixão e abrir mão da raiva não significa aquecer quando o dano é causado, especialmente quando outros estão sendo machucados. Um Bodhisattva nunca poderia ficar esperando e deixar aquilo acontecer. Um Bodhisattva pratica atos radicais de proteção, que podem, às vezes, ser agressivos. Mas a força é evitada o quanto possível, em favor de qualquer método mais suave, que tenha até mesmo uma leve chance de funcionar. Nem que seja uma leve chance de funcionar. Mesmo quando o uso da força parece necessário, ele deve ser aplicado sem raiva ou ódio, mas com tristeza e um olhar para uma eventual cura, assim que o conflito acabe. Esse é o ideal. Enquanto isso, em nossas vidas diárias, ficamos zangados e frustrados o tempo todo. O que fazer? Então, está aqui claro, né, que o ponto não é a gente concordar com as injustiças, com o que está errado, né? Moralmente errado, eticamente errado, né? Mas de que lugar que vem esse julgamento e de que lugar que vai vir essa ação? Né? Elas têm que vir de uma sabedoria. E daí, esses mestres dizem, enquanto não for possível agir muito incisivamente, assim, muito violentamente, agressivamente, com base na sabedoria, é melhor não fazer nada ou fazer alguma coisa que seja bem inócuo, né? Assim, em termos de danos, né? Imaginando que, sei lá, num futuro, quando as coisas estiverem mais calmas, né? Para a gente e para o outro, a gente possa tomar uma ação mais lúcida, né? O ponto é que na raiva a gente perde a lucidez. Esse que é o grande problema, né? Da raiva e de qualquer outra emoção. Bueno. Vamos ver o que fazer com a raiva agora. Quais são as sugestões do Norman Fischer. O que é a raiva? Apesar dos ensinamentos espirituais dizerem que raiva é ruim, demonizar o sentimento e tentar nunca ficar com raiva não vai funcionar. Não vai ajudar a ficar com raiva da nossa raiva ou com raiva dos nossos Deus raivosos. Não temos escolha, a não ser ficar com raiva quando estamos com raiva. Porque não podemos fazer ele ir embora mais do que a nós intencionalmente produzimos em primeiro lugar. Essa tradução está esquisita. Não podemos fazer ele ir embora assim como a gente não consegue intencionalmente evitar que ela surja, né? A gente não consegue evitar que a raiva surja intencionalmente. Ah, não, agora eu não vou ficar com raiva, então beleza, a raiva não vai surgir. Não tem como. E depois que ela surge, também não adianta, eu vou fazer agora ela ir embora só porque eu quero. Também não vai funcionar assim. Especialmente a raiva, né? As emoções nenhuma funciona assim, mas especialmente a raiva. Então, quando nós estamos com raiva, só nos resta ficar com raiva, sentir a raiva, né? Voltar-se para a raiva, experienciá-la sem afirmar, sem abraçar, sem intensificar ou agitar, é praticar a paciência. Quando nós fazemos isso, nós vamos eventualmente, aos poucos, e ao final, nós vamos aprender como transformá-la em caminho. Então, o que ele está dizendo aqui? A raiva vai surgir de qualquer jeito. Pessoal, eu vou aqui aproveitar e juntar um pouco dos conhecimentos do Paul Ekman, né, sobre raiva, sobre emoções. Então, toda vez que a raiva surge, eu acho que a imagem mais fácil de a gente lembrar é assim, é como se a gente tivesse botões, né, no nosso ser, não no nosso corpo, mas no nosso ser, né? Que esses botões, eles têm por trás toda a nossa história, as nossas crenças, as nossas experiências emocionais, os nossos hábitos emocionais, né? São botões, estão lá prontos para serem apertados, como qualquer botão. Foi feito para isso, né, botão. Então, a raiva, o medo, a tristeza, todas as emoções, elas estão na forma de botões ali, potencialmente presentes ali, né? Se alguém for lá e apertar o botão, na hora que esse botão... Primeiro, o botão existe, quer dizer, a gente tem uma potencialidade lá para sentir raiva. Então, vamos supor, eu odeio tomar fechada no trânsito. Odeio.
todas as vezes que eu tomo fechado, tô falando hipoteticamente, um pouquinho, mais ou menos hipoteticamente, todas as vezes que eu tomo fechada no trânsito, aquilo surge aquele pateta, não sei se você assistiu aquele desenho do Pateta, que ele se transforma no trânsito. Então, toda vez que alguém me fecha, eu sempre respondo desse jeito. Então, isso é um botão, né? Tá no que o Poekman chama de base de dados emocionais. Tá ali, pronto para ser ativado, né? Tá presente. Aí, vamos supor, eu tomo uma fechada no trânsito. Aí, aquilo vem, né? A raiva é produzida. Então, nesse momento, se o botão tá lá e alguém aperta, não tem jeito. A raiva vai surgir. Eu não consigo evitar, né? E aí, o que o Poekman e o Norman Fischer e todos os mestres dizem, né? O que a gente pode fazer? O que tem sabedoria nesse momento, né? Como é que a gente pode fazer com sabedoria? Sentir o que está acontecendo e, como disse o Shantideva, haja como um pedaço de pau. Ou seja, não faça nada nesse momento. Nada. Né? Porque, como o Paul Ekman diz, nomeou isso, né? Ele diz que no momento em que o botão é apertado e a raiva surgiu, a gente entra num período de uma bolha, assim, de raiva, né? Espelhada. A gente não enxerga nada que está fora da bolha. A gente só enxerga a bolha e a situação, e o desgraçado que me fechou, né? É só isso que a gente enxerga, assim. O Paul Ekman chama isso de período refratário. Quando a gente está nesse período refratário, não tem, a gente não, ele fala assim, nós não estamos de posse das nossas faculdades mentais, né? É como se a gente tivesse temporariamente enlouquecidos, assim. É verdade, né? Cegos de raiva, a gente não fala isso? A gente tá cego de raiva. A gente não enxerga as coisas, né? Então, a gente precisaria reconhecer tudo isso, sem agir com base ou a partir desse estado. Mas sentir. O que não funciona é não estou sentindo nada, não posso sentir raiva. A gente faz tanto isso em tantas situações que tem uma hora que a resposta natural é suprimir. A gente precisa prestar atenção nisso. Muita atenção nisso. Porque o equilíbrio emocional ou a inteligência emocional não é suprimir as emoções. É sentir, deixar passar e agir na hora. E em qualquer momento, como nós estamos fazendo agora, né? Agora nós estamos falando sobre isso. Nós estamos estudando o que é as emoções, como que elas se processam, né? A gente pode estudar também como que é a nossa base de dados. Por exemplo, eu sei que eu no trânsito, se eu bobear, agora é verdade, não é hipoteticamente, eu sei que se no trânsito eu bobear, se eu entrar no meu carro com pressa, agitada, querendo chegar, o que não faz a menor diferença, porque o Waze, vocês podem perceber, podem reparar, você botar no Waze, né? Quanto tempo vai demorar? Aquele tempo que vai demorar não depende se você está com pressa ou não está. Depende do trânsito. Não importa. Tem a menor importância se você está com pressa ou não está. O Waze não está nem aí, né? Então não adianta, né? Na verdade, não adianta estar com pressa. Só piora, na verdade, né? Só piora. E daí, ontem aconteceu isso, eu estava com pressa de buscar minha irmã de noite, ela estava com meu sobrinho lá nos Quintos do Inferno, na galeria do rock, porque meu sobrinho foi fazer tatuagem, era super tarde da noite, eu com pressa, esqueci meu óculos em casa, aí eu não enxergava o celular para colocar o Waze, ó, foi uma catástrofe, potencialmente, assim, eu parei o carro, falei, bom, calma, vamos ver as coisas aqui. Como é. Aí eu me lembrei, porque eu parei o carro, né? Eu me lembrei que eu tenho um óculos reserva no porta-luva. Aí, beleza, peguei o óculos reserva. Mas era fácil, pessoal, continuar naquela maluquice, assim, sabe? Tentar ir sem o Waze mesmo, sei lá, ou tentar enxergar o Waze, sei lá, como, né? Parar o carro, ficar com... Para mim era fácil entrar nessa maluquice, assim, né? Felizmente eu parei o carro, aí eu lembrei que tinha um óculos, senão a gente nem lembra que tem um óculos, um porta-luvas, uma coisa tão simples, né? E às vezes tem uma solução muito simples, que a gente simplesmente não enxerga, porque a gente está dentro da bolha espelhada da raiva, né? Aí, então o que a gente faz? Quando a gente já sabe isso, né? Já se conhece, já refletiu sobre os nossos botões todos, né?
a gente procura olhar para ele e falar, faz algum sentido eu ter esse botão? Isso me ajuda em alguma coisa? Né? Se não ajuda, como é que eu posso me lembrar de, na hora, não deixar aquele botão ser apertado? Porque depois que apertou, ferrou. Né? Mas o que eu posso fazer para o botão não ser apertado? Ou para o botão não disparar? Ou para eu reunir a melhor condição possível naquele momento para que o botão seja disparado? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa desesperada com não chegar atrasada, é melhor eu sair antes, né? O Gustavo Gitti, por exemplo, meu amigo querido, ele fala assim, eu não estou atrasado enquanto não passar o horário que eu tinha que chegar. Por exemplo, então se ele marca meio-dia comigo, ele está lá na Marginal Pinheiros e é 5 para meio-dia, ele não está atrasado ainda. Ele só vai estar atrasado quando chegar meio-dia, sabe? Então ele não se preocupa. Até a hora meio-dia, não se preocupa. Eu queria ser assim, mas não sou. Então eu saio mais cedo, né? Porque eu vou ter menos chances de ficar nervosa de que eu não estou chegando e que o trânsito não sei o quê. Né? Então, a gente cria uma condição anterior que o Poekman também... Então, para o Poekman, o gatilho mesmo, o botão... Não, o gatilho que dispara a emoção é o botão, que é a base de dados emocionais, o dedo que aperta o botão, que é o evento, né? E a condição que você estava antes daquilo acontecer. Então, se eu já estou nervosa, e aí eu, esqueci meu óculos, esse Waze, não enxerga, pronto, aí acabou, fim, não tem mais chance, né? Então, o gatilho é composto por essas 3 coisas, né? É super útil a gente refletir sobre isso e investigar aquilo que normalmente nos deixa com raiva, sabe? Nos produz raiva. Com outro olhar, né? Não dentro da raiva. Vocês entendem? Porque a hora que o botão foi apertado, acabou. A raiva vai surgir. Aí me resta, a alternativa que eu tenho é deixar aquilo passar, né? Me acalmar, deixar sentir, putz, olha, meu coração... ontem também eu tive uma reunião de condomínio, aquelas coisas delícia, no Zoom, né? Com todo mundo com o microfone aberto, aquela confusão, né? Que é como é a reunião de condomínio normalmente, né? Também, eu tenho que ficar prestando atenção, porque aquilo, para mim, é assim, tempestade perfeita, sabe assim? Tempestade perfeita. Eu tenho que me conter aqui algumas vezes, né? Mas é bom porque pelo menos você pode fechar a câmera pode fechar o microfone, né? Diferente de ao vivo. Oi, quem que é Sebe Maceió? Como é que é seu nome, amor? Me lembro. Bom dia, Oi. Verena. Oi, Verena. Fala, Eu querida. fiz aqui um login no Sebe Maceió e não consigo tirar, e agora toda reunião que eu eu posso te ensinar? Posso te ensinar? Por favor. Você está no celular, né? Tô. Você consegue abrir uma abinha onde você vê todos os participantes? Consigo. Então, abre aí. Aí você vai em cima do seu nome, Sebe Maceió, vai ter uns pontinhos, eu acho. Do lado, assim. Sim, não, mas o que eu não consigo fazer não é mudar o nome, é deslogar de Sebe Maceió e logar na minha conta do Google. Aí você tem uma conta sua do Zoom? Você tem? Não. Então você tem que ter uma conta sua do Zoom, não é o Google. Você tem que ter uma conta do Zoom. Antes de eu entrar como logado na conta do Zoom do Sebe Maceió, eu entrava como Ana Verena e aparecia a minha foto da conta do Google. Agora que eu loguei por Sebe Maceió, eu não consigo mais ser qualquer outra coisa senão a conta do Google. Você tem que logar antes. Você pode logar agora também, mas é mais complicado. Depois eu te explico. Né? Mas você tem que logar com a sua conta antes de entrar no Zoom. Normalmente é mais fácil. Isso, é essa operação que eu ainda não sei fazer. Não. Tá, depois eu te explico. Mas obrigado pela tentativa. Fala, querida. Mas é Verena que está falando. Tá bom. Então, sobre isso que você falou, desse não fazer nada, né? Do estar como pau. Quando eu te ouvia, eu me lembrei muito de uma situação que aconteceu recentemente comigo. Eu estava indo encontrar uma amiga e nesse caminho para esse encontro, eu percebi que eu estava com emoções muito mexidas, assim. Minha vontade no momento foi dizer assim, eu não vou mais encontrar essa amiga porque eu não sei como é que eu vou conseguir lidar com isso que eu estou sentindo estando em relação com uma pessoa. Não tinha nada a ver com essa amiga, foram outras coisas que eu senti que estavam ali me perturbando. Só que, ao mesmo tempo, eu olhei para aquilo e eu percebi um outro botão.
que é sempre que eu me sinto muito perturbada, eu entro num lugar de evitação das relações, porque eu acho as relações muito perigosas. Eu me acho muito perigosa nas relações. E aí, isso é um lugar onde eu permaneço sem tempo de onde eu faço morada, assim. Então, eu estou perigosa, eu não posso me relacionar. E aí, aquilo ali vai ficando como um lugar confortável. Assim, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou aqui na evitação das relações, só que essa evitação das relações não me ajuda a lidar com as minhas emoções. Me ajuda só a não... Entende? Entendo. Eu fui encontrar essa amiga Uhum. e eu fiquei observando muito isso, assim. Fiquei muito observando como é que aquela minha emoção, que não tinha nada a ver com aquela amiga, gerava uma certa manifestação de mim naquela relação, que era uma relação que eu sentia que era um pouco responsiva, assim, que tinha pouca escuta. Eu queria muito dizer do que eu pensava das coisas que ela estava falando. E eu tentava escutar também, mas era muito difícil escutar. Eu tinha muita vontade de dizer sobre o que eu pensava, sobre o tema que ela trouxe para a conversa. Uhum. Isso não chegou a ser um conflito, assim, não gerou... Porque ela estava muito aberta, ela queria só desabafar sobre algo que ela estava ouvindo, e eu estava num lugar muito grande de fala e de pouca escuta. E foi possível aquele encontro. Foi possível aquele encontro, sabe? Mas eu fico pensando, quando você falou dessa coisa da bolha reflexiva, né? Da raiva, eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, né? Porque, às vezes, não é só um botão que está sendo apertado, assim. Claro. Às vezes, diferentes botões estão sendo apertados. Então, e já tem aquele botão que gatilha outro botão, por exemplo. Quando eu aperto o meu botão O outro já dessa mente dispara também. responsiva ou irritadiça, eu automaticamente aperto um outro, eu vou e crio, é como se fosse o botão resposta, né? Eu falo, opa, apertaram esse, peraí. Aí eu vou e aperto esse, que é o botão de compensação, que é o botão não vou me relacionar, porque estou no modo perigoso. E no modo perigoso, eu posso criar confusão para além de mim mesma. Mas aí eu sinto que esse botão resposta é como se fosse a minha prisão, né? Eu tenho o botão do lado de cá, o botão do lado de cá, e eu não saio dessa prisão da emoção. Eu tenho o botão, eu percebo a emoção, eu aperto o botão resposta, e o botão resposta não me tira, só me deixa presa dentro daquele ciclo da emoção e da sua resposta automática minha. Assim. Entendi. Então, Verena, não é uma única maneira que a gente tem para lidar com a raiva, né? Não existe uma única maneira. Existe uma série de coisas que a gente deve fazer, assim, ao mesmo tempo, né? Para lidar com a raiva, especialmente. Quando essa é a emoção mais importante para a gente, né? Às vezes não é. Às vezes, como no meu caso, é medo, não é raiva. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Não é uma única forma que vai resolver, né? Então, evitar o contato com o que vai despertar a raiva em nós é uma forma válida de lidar, desde que não seja a única, né? Que é o que você está me dizendo, né? Desde que não seja a única. Pode ser que em algum momento seja a melhor coisa a ser feita, evitar, porque não dá para fazer outra coisa, né? Tá bom, né? Agora, existem muitas coisas, Verena. A gente pode investigar porque nesse caso não era sua amiga, né? Não era a pessoa que você foi encontrar, que era a causa do que você estava sentindo, né? Então, o ponto seria investigar qual é essa causa, né? Como é que a gente faz para desarmar esse botão? O que a gente pode fazer para desarmar esse botão, né? Isso é uma investigação que às vezes é super difícil, assim, porque a gente se sente no direito de sentir raiva sempre, né? Geralmente a gente se sente no direito de, né? E tudo bem, a gente tem direito, só que a gente vai pagar a conta, né? De algum jeito, a gente vai continuar sofrendo por causa daquilo, né? Sempre tem o direito de sentir raiva. Mas isso não quer dizer que vai ser bom pra gente, né? E bom para os outros, né? Então, outro ponto é se preparar, é soltar, sabe, Verena? Assim, não é simples, mas é um músculo também que a gente tem que treinar para soltar esses estados mentais. Putz, você fica passeando aqui agora na minha tela.
para soltar os estados mentais, sabe? Porque esse, esse período refratário, ele é um estado mental que se a gente ficar se a gente ficar sustentando, a gente faz isso inconscientemente, não estou dizendo que a gente faz conscientemente, de jeito nenhum, né? Mas se a gente ficar sustentando esse estado de mente, aquilo pode durar muito tempo, sabe? Mas se a gente aprender a soltar e retomar um estado natural, que nem a gente fez na prática hoje no começo, a gente desenvolve essa habilidade também, sabe? Sair mais rápido dos períodos refratários. Se estava no período refratário, você não estava nem... Porque é diferente da situação assim, eu vou encontrar a pessoa que vai me deixar com raiva. Isso é uma coisa, né? Mas não era, você estava no período refratário, reconheceu que estava super mexida, né? Que você usou esse termo, estava mexida, né? Então, você poderia ter, se você tivesse desenvolvido mais ou tivesse essa compreensão, você poderia simplesmente soltar esse estado, porque você ia para uma experiência diferente, você ia encontrar uma pessoa que você queria encontrar, né? Você poderia ter trocado de paisagem, sabe como Lama Santen diz? É uma alternativa também, né? Mas, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente está como a gente deveria estar, que não tem o que fazer. A gente está se sentindo assim, eu sou refém dessa emoção, né? Mas não é verdade. A gente pode sempre escolher se sentir mais confortável, escolher soltar esse estado de mente, sabe? Mas não é uma solução só e depende de a gente treinar mesmo, sabe? Mas é bom entender isso, né? Entender como é que essas emoções se processam. A gente pode investigar essa base de dados, né? O que é que te traz o que é que dispara, que histórias tuas estão aí que servem de gatilho, né? De apoio para o gatilho das emoções. Tem muitas coisas que podem ser feitas, sabe, Verena? Agora, você tem razão, também poderia acontecer de você chegar para encontrar com essa pessoa e falar, olha, eu não estou bem hoje. Talvez fosse, sabe, talvez você criasse um outro espaço ali, né? De pedir ajuda até, sabe? Dependendo de quem era, né? Se é uma pessoa que você tem confiança, que você acha que poderia compreender, você podia contar essa história que você contou pra gente agora, sabe? Olha, eu tô agora mexida, tô com um monte de coisa acontecendo aqui, e eu normalmente quando eu tô assim eu me isolo, mas eu não queria me isolar, eu queria te encontrar. Então, se você puder me ajudar, se você puder não se preocupar com o que eu possa falar assim no meio sem querer, sabe? Cria um outro lugar assim para aquilo acontecer. Pode ser uma saída também, Verena. A gente pode pedir ajuda também, né? Sabe? E aí você vai ganhando confiança. Você vai vendo, porque pode ser que às vezes a gente tem medo da reação que a gente vai ter, né? Mas conforme a gente vai vendo que a gente não reage daquele jeito, não é refém daquela reação, a gente também vai ganhando confiança. Não, tem várias formas de agir nessa situação, né? E a gente vai ganhando confiança na gente mesmo, né? Né? Obrigada. Mas o ponto Obrigada. mais importante é a gente jogar luz nessas coisas. Você tá, sabe, super certa, querida, assim, jogar luz, conversar com as pessoas, conversar com quem está mais envolvido e ir desarmando esses botões de raiva que a gente tem, né? O de isolamento, né? Bom? Fala, Carlinha, você ia falar alguma coisa? Abriu o microfone, fechou? Desistiu? Não, eu ia, mas eu acho que não quero incomodar. É que eu vivi uma experiência que foi muito interessante, assim, em termos metodológicos. Estou fazendo um projeto muito grande e eu recebi uma mensagem do WhatsApp de uma das pessoas e eu senti muita raiva, porque foi muito violento e desencadeou uma reação assim de uma raiva pelo desrespeito e eu pedi demissão do projeto. Na hora? Como é que foi? Na hora? Não, pedi, falei, não vou mais fazer, não sei o quê. Aí eu escrevi um e-mail para a pessoa, bem cuidadoso, dizendo o que tinha me incomodado. E ela não respondeu, ela ignorou. Porque é uma pessoa que realmente tem uma dificuldade de lidar com as emoções, né? Não é assim, faz um muro de Berlim, né? Aí aconteceu uma coisa que duas pessoas da equipe foram mediando para eu não sair, porque ia dar chabu se eu saísse, né? Bom, aí eu tinha que fazer uma reunião com essa pessoa.
E eu falei, eu não tenho condições, eu tenho vontade de socar. Porque aí, como ela ignorou meu e-mail, a raiva Mais voltou, ainda, né? Porque eu falei, não é possível, ela não responde, eu preciso tomar um rumo na vida. Aí o que eu fiz? Eu fui para a reunião do Zoom, porque também esse ambiente que a gente está vivendo, ele potencializa os nossos sentires, né? Eu sinto isso, porque a gente não tem essa conexão com o outro, né? Esse cheiro, essa temperatura, e tudo tá dando zica, e a gente está num ambiente humano de raiva, né? Aí eu fui para a reunião no Zoom e eu falei que meu vídeo não podia abrir o vídeo. Então só fiquei olhando a pessoa. E conforme eu fui escutando ela, a gente tinha que falar de coisas práticas, né? Como se eu não fosse sair. Eu senti tanta compaixão, eu vi tantas fragilidades assim na pessoa, e ela foi, sabe assim, quando a pessoa vai se desconstruindo mesmo. Aí a minha raiva foi quase que como se desaparecendo. Mas desaparecendo, gente, foi muito louco isso, porque eu falei, eu vou olhar. Então, conforme eu fechei o vídeo e eu me recuei e ouvi ela falando do trabalho, das coisas, e fui vendo as rugas, os cansaços. Ah, que barato. Sabe assim? Aí passou, eu acabei não saindo do projeto, a gente se reconectou, não tocamos no assunto, não falamos sobre o problema, mas acho que tem esse lugar da presença, né? A gente também sair a gente se deslocar desse campo, né? E se aquietar e ouvir, perceber, inclusive com nós mesmos, o sentido, né? E também deixar que a raiva atravesse a gente, como uma onda do mar, assim, né? Porque a gente tem que sentir as coisas, deixar. Só que não ficar lá se debatendo, porque eu acho que quanto mais a gente vai se debatendo, mais vai se afogando. É só uma coisa, assim. Então, quando você tiver que falar com alguém que você tem a raiva, tenta fazer esse exercício. Fala que sua câmera quebrou, se você estiver no ambiente online. Não fale pelo WhatsApp, não escreva no WhatsApp. O WhatsApp é o mundo da discórdia. É verdade. É mais ou menos isso. Porque falta muita informação no WhatsApp, né? Na mensagem escrita, assim, às vezes a falada é um pouco melhor, pelo menos tem um tom de voz ali, né? Que compõe a comunicação. Manda um áudio aí, né? Mas, podcast. Mas é maravilhoso, porque assim, a gente não precisa responder imediatamente as coisas, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem esse tempo aí, de não responder na hora, né? De deixar a coisa passar um pouco, né? Mas deixar passar mesmo. Não é deixar o tempo passar para depois falar o que você queria falar. É deixar o tempo passar para ver se alguma coisa se transforma mesmo, né, na sua resposta, né? Porque às vezes a gente ouve essa instrução, eu já fiz isso também. A gente ouve essa instrução, né? Não demora, não responde imediatamente, né? Deixa a coisa passar. Mas tudo bem, eu não respondo na hora, mas eu guardo aquela resposta e dou depois a mesma resposta. Quer dizer, não ajuda muito, né? Então, o certo seria a gente deixar passar e ver desse outro lugar, olhando para essa mesma situação, o que é que surge aí, né? Que resposta que surge, né? A partir desse outro momento, nesse outro momento, a partir desse outro lugar, né? E aí o que você fez é maravilhoso, Carlinha, porque você olhou para a pessoa mesmo, né? O Alan Wallace diz que quando a gente olha para a pessoa, para os seres mesmo, enxerga mesmo o outro, é praticamente inevitável sentir compaixão. É como se não desse para evitar. Se a gente realmente enxergar o outro. Ter coragem de fazer isso, né? Porque aí a gente tem que soltar, né, todas as nossas razões. Tipo, você tinha toda a razão para sair do lugar, né? Para sair do projeto, mandar o projeto para PQP, jogar tudo, né? Você tinha toda a razão do mundo. E a gente se agarra nessas razões, assim. Eu tô certa, eu tenho razão para sentir isso. Ela nem me respondeu, né? Então a gente se agarra nisso. Soltar isso e olhar para o outro, dar uma outra saída para precisa de muita coragem mesmo, muito. Mas pessoal, é isso aí que nós estamos fazendo aqui, só para a gente lembrar, né? A gente não está aqui para treinar as respostas que a gente sempre deu, a gente está aqui para treinar as respostas que a gente nunca nem pensou em dar, na verdade, né? Que é justamente esse caminho do Bodhisattva. Então, é uma escolha mesmo que a gente tem que fazer nesses momentos, né? Eu quero agir como eu sempre agi e continuar fazendo o que sempre foi feito, que nunca dá muito certo. Mas eu acho, Gê, só para você trouxe esse exemplo, a história do Will Smith, né, que
que é o caso da semana, eu acho que falta é uma reflexão da sociedade sobre o que causou a ação e a Claro. reação, né? É uma sociedade, é fruto de uma sociedade machista, patriarcal, então tem os problemas, né? Claro que tem. Porque a Claro que mulher tem. lá, ninguém olhou para ela deixou de existir, né? É como se ela... E a violentada, a violência foi em cima dela, né? Pois é muito é. louco isso. Foi um Tanto do caso muito marido quanto interessante, do outro, né? porque você ver seu companheiro ter uma reação dessas é uma violência também, né? Também é. Sim. Então, Muito, muito emblemático, né, esse caso aí desses dois aí. E foi uma pena, né? Porque roubou toda... Teve coisas lindas que aconteceram no roubou Oscar o prêmio, que nem- roubou o protagonismo dos homens negros, né? Roubou Pois um monte é. de coisa e a gente só fica falando disso. É Ai. muito triste, é triste. Acho que muito triste. quando ele fala de sentir tristeza, é isso, né? Porque, É. putz, Muito triste. louco. Realmente muito triste tudo que aconteceu, né? Fofuras, então eu vou parar aqui, vou marcar aqui para a gente continuar semana que vem. A raiva é incrível, porque sempre que a gente traz o tema da raiva para uma discussão, a gente fica muito tempo, porque discutindo isso, né? Ó, Gê, vai fazer um ano nossa leitura, hein? Pois é. Exercício Vai da acabar tudo paciência. cedo, né? Porque agora, bem no meio, chegou o tema da raiva. A gente vai ficar umas 2, 3 semanas discutindo isso, vocês vão ver só. Porque parece que é um tema que a gente nunca resolve completamente. Semana que vem a gente tem que trazer bolo. Aniversário do grupo. Queridos, então vamos fechar, tem uma turma saindo já, só fazer soltar a narrativa. O que ela fez, deixou de fazer, que deveria ter dito, não diz, não é fácil, mas ajuda a voltar para o corpo, para as sensações, né? E ter essa intenção, essa coragem realmente de soltar as nossas razões para ter raiva. Isso é a parte mais difícil, eu acho. Eu acho a parte mais difícil essa, sabe? Soltar toda a narrativa, porque a narrativa é como se a gente tivesse direito de sentir aquilo. E tem direito, só que não resolve nada, não melhora em nada ter direito ou não ter direito, né? Você tem todo direito a sofrer, tem todo direito, né? Tem todo direito de beber veneno, tem todo direito, você pode beber veneno na hora que você quiser, mas, né? E aí? Pra quê, né? Esse que é o ponto. Então, vamos dedicar os nossos méritos e estar discutindo esse tema tão importante para a humanidade inteira, né? Não é por outra razão que a guerra está acontecendo, as guerras estão acontecendo em muitos lugares do mundo, né? A raiva realmente é um grande veneno, é o maior veneno, talvez, o mais destruidor, potencialmente. Que a gente possa avançar cada vez mais explorando os nossos obstáculos para cultivar um coração de fato amoroso e compassivo. E que a gente possa enxergar com cada vez mais clareza para esse obstáculo e para as opções que a gente sempre tem disponíveis. E que a gente possa tocar desse jeito muitos seres. E que a gente continue estudando isso por muitos outros anos. Só o primeiro. Amores, muito obrigada. Até semana que vem. Se cuidem. E semana que vem a gente continua conversando sobre isso. Tá bom, queridas? Tá bom, Verena, querida? Obrigada, Flávia. Beijo, viu? Obrigado, Beijão. beijo. Um beijo. Gratidão, beijo. Um abraço, pessoal. Obrigada.